Caríssimo irmão, caríssima irmã, este mês de junho, mês dedicado ao coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nós depositamos a nossa vida, no qual nós desejamos ardentemente que o nosso coração seja transformado nesta caminhada do Evangelho num coração semelhante ao de nosso Senhor. Nós ouvimos nesta quinta-feira da 12ª semana do tempo comum, o Evangelho de Mateus, que diz para nós que Jesus ensinava as multidões, e ensinava como alguém que tinha autoridade, e não como os mestres da lei, que tinham um discurso perfeito, mas a prática da lei deixava muito a desejar. Jesus então nos ensina com a autoridade de alguém que testemunha aquilo que diz, aquilo que prega, aquilo que anuncia aos seus discípulos. Portanto, logo no início do Evangelho de hoje, nós vamos ouvir uma palavra forte de Jesus nos ensinando, dizendo: entrará no reino dos céus aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Não só aquele que diz Senhor, Senhor, mas para herdarmos o reino dos céus, nós precisamos viver a vontade de Deus para a nossa vida. E aqui nós já temos um grande desafio que Jesus coloca diante dos nossos olhos: fazer a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Será que muitas vezes nós não estamos em busca somente de realizar as nossas vontades? Eu disse alguns dias atrás, celebrando aqui, disse ontem também lá na matriz Nossa Senhora do Rosário, e hoje vou repetir aqui: a nossa oração não mudará a vontade de Deus, mas ela nos ajudará a lidar com os momentos difíceis, nos ensinará a lidar com as situações que colocam a nossa vida e nossa fé à prova. Então, precisamos fazer a vontade de Deus para alcançarmos o reino dos céus. Não sabemos como? Vamos começar rezando, mas vamos começar ouvindo o que Deus também tem a nos dizer através do nosso coração, mas nos dizer também através das coisas que ocorrem em nossa vida, no cotidiano e no dia a dia. Deus nunca nos abandona. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ouvir a história de um rei muito malvado, o rei Nabucodonosor. Ele então começa a montar o seu exército para levar o povo para o exílio, o que nós conhecemos no Antigo Testamento como o exílio da Babilônia, promovido então por esse rei ambicioso e malvado, o rei Nabucodonosor, que hoje então invade um reinado do rei Joaquim, filho também de Joaquim, que reinou por 6 meses, mas teve o seu reinado fracassado com o avanço do rei Nabucodonosor e de seus homens para a tomada do poder. Então levam o rei Joaquim e todo o seu povo para o exílio. Mas Deus nunca abandonou esse povo. Nós também estamos vivendo um momento difícil, um momento de exílio na nossa vida espiritual, momento de uma aridez, momento de aproveitarmos esta pandemia e deixarmos que a oração, a intimidade com Deus possa nos ajudar a vencer os momentos mais difíceis deste tempo que estamos vencendo juntos a cada dia. Mas a palavra de Deus, como eu disse, Deus nunca nos abandona. A palavra de Deus nesta Santa Missa vem em direção ao nosso coração, à nossa fraqueza, à nossa fragilidade, ao nosso medo, à nossa insegurança. E então, a palavra de Deus no Evangelho de hoje vai nos motivar. Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Nós não podemos ser homens e mulheres sem juízo, como nos diz também a palavra de Deus. Construir a nossa casa na areia, nas coisas que passam, nas coisas que acabam, não vale a pena. Precisamos ser prudentes,
principalmente neste tempo difícil que estamos vivendo. A prudência nos ajudará, a partir de uma experiência orante e confiando em Deus, a construirmos a nossa casa na rocha, que é firme, que não se esmorece, que nos mantém de pé. A rocha é Jesus Cristo, a rocha da nossa espiritualidade, da vida de oração e da vida de fé que buscamos ao longo de tantas missas que presencialmente tivemos a graça de participar aqui na nossa igreja matriz e em tantas outras igrejas católicas. Vamos juntos, a partir da palavra de Deus desta noite, construirmos a nossa espiritualidade, construirmos a nossa vida humana nas coisas que são eternas, principalmente na nossa fé em Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Salvador, que não nos abandona, mas nos sustenta na caminhada e nos dá forças para que com prudência, com sabedoria, alcancemos todas as coisas do alto, que são a recompensa da nossa salvação e da nossa fidelidade ao chamado que Ele realiza a cada um de nós. Abaixemos a nossa cabeça, confiemos nossa vida no Deus que nunca nos abandona.